gravando mais um vídeo aqui pro meu canal. Me chamo Caio Wesp, sejam muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, aconteceu um negócio muito curioso comigo essa semana. Acho que foi quinta ou quarta, uma seguidora aqui do canal me mandou uma mensagem no Instagram e ela pediu pra eu gravar um vídeo a respeito do PBL. Ela contou que ela tá tendo muita dificuldade em se adaptar ao PBL, em caso acompanhar os conteúdos e aprender os conteúdos, e queria que eu ajudasse ela. E o curioso é que no mesmo dia, quando eu fui pra academia na faculdade, alguém me parou na faculdade, uma seguidora também me parou, pra perguntar a mesma coisa. E, galera, é um problema muito comum, né? Não sei vocês, mas até eu ouvia falar mal do PBL até antes da faculdade, né? Quando tava no ensino médio, eu ouvia a galera falando, nossa, não vou nessa faculdade não porque ela é PBL. Não, eu não posso ir nessa porque ela segue a metodologia ativa. É um problema muito comum, né? Parece que todo mundo odeia o PBL, todo mundo odeia o Cristo, todo mundo odeia o PBL também. Faz sentido. Por que faz sentido? Vou te explicar o porquê. Bom, é o seguinte, você foi acostumado desde o maternal, desde o prézinho, desde a época que você comia formiga, a aprender de um certo modo. Como é que você aprendia? A professora pegava um livro, né, ou pegava, um material didático, ela lia o conteúdo, ela elaborava uma explicação didática, um raciocínio didático do conteúdo e passava o raciocínio para você. Isso desde o seu prézinho, do prézinho até o terceiro ano do ensino médio. Isso é o conceito de dar aula, tá? É pegar o conteúdo, construir um raciocínio didático e passar para o aluno de forma que ele consiga aprender, apreender, né, o conteúdo. O PBL inverte o sentido. Não é mais o professor que tem que fazer esse processo de pegar o conteúdo cru, elaborar uma explicação didática e passar para você. Não, você mesmo tem que ir lá no livro, pegar esse conteúdo e elaborar essa explicação didática para você mesmo. E galera, isso gera dois problemas, né? Quais são os dois problemas? O primeiro problema é que se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Como assim, Caio? Bom, o que eu vejo de mais frequente nos alunos é ou eles quererem aprender depois da aula, né? De assistir a aula antes, depois de aprender, depois memorizar, assim como eles faziam lá no maternal, né? Lá no ensino médio. E por que isso não dá certo no PBL? Porque a aula no PBL não serve para isso. Ela é mais uma revisão zona. Ela é mais uma retificação do conteúdo que você já devia ter aprendido. Então, por isso que você não consegue aprender muito com essa aula, se você já não tiver o conteúdo. E o outro problema, claro, aliás, dentro desse problema, tem outro problema também da pessoa deixar para o final, né? Deixar para estudar antes da prova. Isso aí é a maior burrada também, porque mesmo problema, né? E, aliás, piora porque você vai acumular conteúdo. Mas o outro problema que isso gera, o outro problema que essa inversão gera, e não só a inversão, né, do sentido de aprendizado, é a inversão brusca, né, porque você passou 16 anos da sua vida estudando de um jeito e da virada do ano você vai ter que aprender de um jeito totalmente novo. É que você não tem essa capacidade de autoexplicação, de didática, né, e não precisava desenvolver porque, igual eu te falei, você passou a vida toda sem precisar dela. Então, para você ir bem no PBL, você precisa aprender essa habilidade, você precisa adquirir essa habilidade. Ou seja, você precisa saber pegar um conteúdo do Guyton, né, que está cru, que não tem explicação, elaborar um raciocínio para você mesmo, né, elaborar um raciocínio e aprender esse raciocínio. E na aula esse raciocínio vai ser retificado, né, o professor vai revisar esse raciocínio. Galera, tá, eu sei que eu tenho que fazer isso agora, né? Mas como é que eu faço isso? Tem vários métodos de fazer isso. Mas o melhor jeito de fazer, né, que eu falei, você tem que se explicar, você tem que substituir o professor. Então você tem que ser um professor, né? Você tem que agir como um professor. O melhor jeito de aprender a fazer isso, aprender no caso, a ser didático com você mesmo, é você explicar a matéria em voz alta. Fingir que tem um aluno do seu lado. Então, isso eu fazia muito no começo. Inclusive, hoje eu dou aula para o cursinho também. E essa habilidade é fundamental. E como é que eu desenvolvi essa habilidade didática? Eu me explicava o conteúdo em voz alta. Hoje eu não preciso mais falar em voz alta, mas no início, né, para eu aprender esse raciocínio, né, essa transformação de conteúdo, explicar em voz alta. Então, por exemplo, você pega o Guyton lá para estudar. Você não vai pegar o Guyton e, só ler os capítulos que o professor passar. Não, o que você faz? Passou um parágrafo? Ah, Caio, eu entendi o parágrafo. Você não entendeu, você memorizou. Como é que você tem certeza que você entendeu? Você se explica em voz alta o raciocínio. Pegou? Né? Então você tá lendo lá, troca gasosa. Né? Então você vai falar em voz alta. Ó, a troca gasosa, ela funciona por meio de difusão. Então, difusão é a passagem do meio mais concentrado do meio menos concentrado. Galera, é realmente explicar em voz alta. É parecer esquizofrênico mesmo. Né? Se precisar, vai pro espelho. Vai se olhando no espelho e vai se explicando em voz alta como se fosse para um aluno muito burro. Considere-se como um aluno muito burro. Você vai ver o boom que isso vai dar nos seus estudos.
Por quê? Porque você finalmente conseguiu colocar alguém que vai decodificar o conteúdo para você. No caso, esse alguém vai ser você mesmo. Mas com essa habilidade, né? Com essa habilidade você consegue passar pelo PBL, tá? Aliás, essa aí eu acho que é essencial. Aliás, não é essencial. Essencial é estudar antes, né? Então, melhor você estudar de jeito errado antes do que não estudar antes. Mas, assim, desenvolvendo essa habilidade de se explicar, né? E no começo, explicando em voz alta, né? Isso vai ajudar demais. Isso é tipo um hack, né? Eu passo pros alunos, eles falam assim, cara, que pariu, né? É um hackzinho. E conforme o tempo passa, claro, você vai aprender a fazer isso sem precisar fazer necessariamente em voz alta. Mas, galera, é isso. Esse vídeo era rápido, era só pra resolver essa dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Me siga no Instagram, @espercaio. Lá você pode mandar dúvida e eu respondo, igual eu respondi por meio desse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito e envie esse vídeo pros seus amigos que entraram na faculdade. Um beijo e fiquem com Deus.